Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula nesse projeto preparatório para o Enem. Se liga aí porque faltam 22 dias apenas e agora a gente está chegando na reta final, naquele momento em que você tem que intensificar os seus estudos. E o QG do Enem está ao seu lado para que você consiga aí a tão sonhada aprovação. Hoje eu trouxe para vocês um assunto da maior importância. Não é para vocês terem uma ideia, esse assunto nunca esteve de fora nos últimos concursos do Enem. Que assunto é esse? Estatística. São as medidas de tendência central. Muito bem, essas são as medidas que são cobradas para vocês na prova e você precisa, a partir de um conjunto de elementos, saber calcular qual é a média, qual é a moda e qual é a mediana. Super fácil. Vocês vão acertar com certeza a questão sobre isso. E a gente vai começar pela média, que é a mais famosa de todas, né? Vocês sabem que o Enem preza muito por assuntos do dia a dia. E você, desde que entrou no colégio, que vive calculando média. É a média aritmética, ok? E essa eu sei que você sabe calcular, é a soma de todos os valores dividida pelo número total desses valores. É uma medida que funciona como ponto de equilíbrio de um conjunto de dados. Muito bem, mas esses dados podem estar organizados de duas formas. Num primeiro caso, eles são isolados ou não tabelados. Acompanhe um exemplo. Considere o conjunto de valores que indicam as notas de um grupo de alunos em uma prova final de matemática. Temos aí, então, as notas 5, 4,5, 8,5, 8 e 9. E, obviamente, que para calcular a média, a gente vai somar todas essas notas e dividir pela quantidade de provas, pela quantidade de notas, os elementos, que são 5. Então, somando todas as notas, 35, dividido por 5, a média é 7. Esse é o primeiro caso, quando os dados aparecem isolados, como está aí no conjunto A. Mas, às vezes, os dados vêm organizados em uma tabela de frequência. Qual é a diferença? É que você agora vai ter não mais o conjunto com cada elemento aparecendo ali. Não, você tem uma tabela que vai indicar os valores do conjunto e ao lado a quantidade de vezes que ele apareceu. Veja no exemplo como é extremamente fácil. Observe na tabela abaixo como se distribuíram as notas da avaliação sobre estatística em uma determinada turma. Acompanhe. A nota 3, ela apareceu em 2 alunos, ou seja, 2 alunos tiraram 3, 5 alunos tiraram a nota 4, 12 alunos tiraram 6, 11 alunos tiraram 7 e assim por diante. Ok? Então, o que é que a gente faz para calcular a média? Ora, se 2 alunos tiraram a nota 3, eu devo contar o 3 2 vezes. E aí eu vou registrando numa coluna aqui ao lado, onde eu coloco o valor, olha aqui, o valor, e aqui a frequência, a quantidade de vezes que ele apareceu. Se a nota é 3 e foram 2 alunos que tiraram essa nota, eu faço 3 vezes 2 e aí eu tenho aqui 6. Se a nota é 4 e 5 alunos tiraram essa nota, 4 vezes 5, 20. E assim eu vou seguindo, multiplicando a nota pela quantidade de alunos que obtiveram aquela nota. 6 vezes 12, 72. 7 vezes 11, 77. 8 vezes 5, 40. 9 vezes 3, 27. 10 vezes 2, 20. Total, 262. E o total de alunos, 40. É só eu pegar isso aqui, que corresponde, de fato, a todas as notas somadas, dividido pela quantidade de alunos, 40, e eu obtenho aqui a média de 6,25. Isso é, portanto, a média aritmética. Super fácil, não tem como você errar. Pode comemorar, você vai acertar essa questão.
Mas normalmente, gente, na prova do Enem, quando aparece a questão de média, aparece com mediana e moda também, que são outras duas medidas de tendência central. A questão pede normalmente para você calcular a média, a moda e a mediana. Vamos lá então, vamos ver como a gente faz para calcular a moda. Acompanhe. Olha aí, moda é o elemento com maior frequência no conjunto, ou seja, aquele elemento que mais aparece. Vê como é fácil, gente. Quando a gente sai na rua, por exemplo, e a gente vê ali, sei lá, um cara, muita gente com cabelo moicano, vai, sei lá, qualquer exemplo desse aí. O que é que a gente diz? Bom, agora a moda é usar cabelo moicano, porque tá todo mundo, é o que mais você vê, né? Aí depois você sai na rua e vê, sei lá, todo mundo com piercing. E aí o que é que a gente diz? Pronto, a moda agora é usar piercing, porque é o que mais se vê na rua. Desse jeito é a moda também num conjunto de elementos. Vamos lá para a gente calcular a moda daquele conjunto. Observe. Veja, qual é o elemento que mais você vê aí? 4. Ele aparece aqui uma vez e aparece aqui duas vezes. Por isso a gente diz que a moda é 4. Ok? Agora, tem uma observação para fazer, porque às vezes o conjunto apresenta mais de uma moda. Ok? Acompanhe aqui na tela que você vai ver, não é? Caso haja dois ou mais elementos que apresentem a maior frequência, a amostra terá mais de uma moda. Veja no exemplo do conjunto B. Quais são os elementos que mais aparecem aí? O 3, duas vezes, e o 7, duas vezes. Então, a gente diz que o conjunto é bimodal. E caso não haja um elemento que se destaque, como no caso B aqui, olha aí o conjunto C, não tem nenhum elemento que se destaque com maior frequência, a gente vai dizer que o conjunto é amodal. Ok? Então, se tiver duas modas, bimodal. Se tiver três modas, trimodal. Se tiver mais de 3, a gente vai dizer que ele é multimodal. E se o conjunto não tiver um elemento que se destaque, então a amostra é dita amodal. Ok? Muito bem, mas ainda falta a terceira medida, que é a mediana. Vamos lá. Acompanhe. A mediana é o elemento que ocupa a posição central em um conjunto de dados ordenados. Veja, gente, a gente precisa ordenar os dados. Coloque em ordem crescente. Cuidado com isso. Ó. 3, 4, 4, 5, 7, 9, 10. Em ordem crescente. Qual é o elemento que está no centro? O 5. Ele deixa 3 elementos para cá e 3 elementos para cá. Esse é o valor da mediana. Cuidado também, porque o conjunto pode ter uma quantidade par de elementos. E aí, caso a quantidade de dados seja par, a mediana será calculada através da média aritmética dos dois valores centrais. Olhe no exemplo, são 8 elementos e não há um elemento central. Não é? O meio estaria aqui. O que é que você faz? Você pega os dois elementos do centro, 4 e 5, soma e divide por 2. Ou seja, tira uma média aritmética e aí a mediana vai ser 4,5. Ok? Mas, gente, ó, não se esqueçam, isso é o maior motivo de erro em mediana. Antes de calcular a mediana, você tem que colocar os valores em ordem crescente. Coloque em ordem crescente e aí você pega o do meio ou os dois do meio para tirar uma média. Ok? Tá aí. Medidas de tendência central para você, média, mediana e moda. Super fácil, show de bola, você vai acertar, eu tenho certeza. E aí um recado para você, ó, não perca amanhã a aula com o professor Márcio Branco. Ele vai falar dos modelos de industrialização na República Brasileira. Não perca, imperdível essa aula. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima aula.